Daqui a pouquinho aqui no Hoje em Dia tem viagem para a Suíça, é isso aí. O Edu já mostrou chocolate, já passeou de montanha-russa, já fez um monte de coisa na Suíça. Tá faltando queijo, né, gente? Queijo suíço. Chegou a hora de embarcar, pegar carona com o Edu Guedes. Com vocês, delícias suíças. Em Matérias Especiais da Suíça, você vai acompanhar a produção de um dos melhores queijos do mundo e ainda o tradicional fondue suíço. A gente está aqui na cidade de Gruyère, tem um grande castelo maravilhoso, todo preservado, a cidade é medieval e tem uma coisa interessante, muitas vezes a gente consome um produto, como o queijo Gruyère, a gente não sabe a origem dele. Ele se chama Gruyère porque ele começou a ser feito aqui, então muitas vezes o queijo leva o nome da cidade. E a gente vai olhar uma produção artesanal desse queijo que é super bacana. Olha só, uma das coisas tradicionais aqui em Gruyère são os pequenos locais que fazem seu próprio queijo. Por exemplo, aqui a gente tem o saquinho já com o fondue pronto. Então já vem a preparação do queijo Gruyère, aqui explicando tudo que tem, e do Vacherin, que são os dois queijos típicos para se fazer a fondue. Aqui o queijo, talvez um dos queijos mais conhecidos da Suíça, um dos mais conhecidos do mundo, que é o queijo Gruyère. E uma outra coisa que é super tradicional daqui são as formas de madeira. Por exemplo, olha essa daqui que interessante, é uma forma para fazer manteiga. Ela tem esse desenho aqui, quando você coloca a manteiga ela sai com esse formato. E a gente está chegando aqui num hotel-restaurante bem pequenininho, e aqui tem alguns produtos que são típicos aqui da região. Aqui a gente tem a reunião de alguns produtos típicos da região. O chocolate que mistura o chocolate com o leite, que é super tradicional. Aqui, o chamado creme doble. Por que ele é doble? A consistência dele é totalmente diferente de um creme de leite tradicional. Ele tem mais gordura e é muito gostoso. E aqui a gente tem um merengue, que é típico da Suíça. O merengue daqui nada mais é do que a mistura da clara com o açúcar. Bate bastante tempo e ele fica bem levinho. Gostoso. E a gente está na região de Etivar, na Suíça. Aqui se faz um queijo muito gostoso. Estou do lado do Pipot, que faz um queijo maravilhoso. E na época de inverno é instrutor de esqui nas montanhas, certo? Sim, lá na montanha. Há quanto tempo você faz queijo? 18 anos. 18 anos fazendo queijo, todos os dias? Sim, todos os dias. Vamos lá fazer porque é muito gostoso. A gente está aqui na região de Etivar e a produção desse queijo é muito interessante. O símbolo desse queijo reúne todos os elementos da região. Então a gente tem o principal, que é a vaca. Depois o alimento dessa vaca, que é as pastagens da região também. Depois a gente tem a árvore, que representa essa lenha, aonde o tacho fica. Depois tem o próprio tacho, aonde o queijo é feito. Então todos esses elementos reúnem a formação desse tipo de queijo, que é o queijo de Etivar. A vaca que produz esse leite é uma vaca cimental. Essa vaca a gente encontra também na África do Sul, encontra no Brasil também. Eu tenho 380 litros de leite. Olha só, ele tirou aqui 380 litros de leite.
E ele estava explicando que ele consegue fazer com 380 litros de leite, mais ou menos 2 queijos de 20 quilos cada um, ou seja, mais ou menos 40 quilos. Esse aqui é um coagulante que ele usa para o leite. Ele faz uma mistura sempre no dia anterior com o leite frio. E uma medida como essa, junto com o leite, faz 380 litros de leite virar os 40 quilos de queijo. 1, 2, 3. Un poquito de niña. Vamos lá? 1, 2, 3. ¡Hopa! ¡Uhul! E ele põe o queijo na forma aqui, ó. ¡Bravo! Ó, ele põe o queijo na forma aqui. Ele tem a forma, tem uma madeira embaixo e ele molda o queijo na forma. Então ele vai fechar, ele fecha, prensa esse queijo para deixar do formato que ele quer, com a quantidade de ar que ele quer. Ele coloca um pouquinho mais de líquido ali, que é para ele conseguir deixar o queijo mole para ele moldar. A mesma coisa que ele tem embaixo, a forma, ele vai colocar em cima. Ele fecha o cilindro ali e vai rodando. Vai pressionando, vai fechando, ó, e vai saindo mais líquido. E o queijo vai ganhando formato. Agora o que acontece? Depois desse processo, ele acertou o formato do queijo, vai tirar ainda mais o excesso de água, ele vira para que o lado de cima fique exatamente como o lado de baixo. Ele vai pressionar da mesma forma e ele vai colocar duas coisas importantes. O número do queijo que ele está fazendo nesse ano. Esse selo ele vai colocar no queijo, é o de número 199. Aqui o órgão que fiscaliza e tem escrito aqui Bio, ou seja, é um queijo orgânico. Olha, ele colocou o número do queijo, colocou aquele selo que a gente viu e o mesmo processo que ele fez na parte de baixo, ele vai fazer em cima. O queijo chega dos produtores para cá, ele fica 24 horas descansando em prateleiras. Aí ele vem para o primeiro processo aqui, que é uma espécie de uma salmoura. É uma água com sal, 20% de sal, o restante água. E esse queijo vai absorver parte desse sal e ele fica aqui um dia, 24 horas. 24 horas imerso nessa salmoura. Depois de ficar 24 horas submerso no sal com a água, eles vêm para as câmaras frias. A temperatura aqui de quantos graus é? Temperatura 12 degrés. Temperatura de 12 graus. Olha que lugar lindo. Esse é o lugar mais especial daqui. O queijo permanece aqui no mínimo quanto tempo e no máximo quanto tempo? Il reste un mois. Ça, c'est les jeunes qui sont frottés tous les jours. O queijo fica aqui por um mês. No início do processo, o queijo está claro. Depois de um mês, o queijo já fica mais escuro, olha só. Ele vai absorvendo o sal, vai perdendo líquido e vai ganhando sabor. As 75 pessoas que produzem os queijos e trazem aqui para a cooperativa, os queijos ficam todos aqui. Eles podem ficar de 5 meses até 4 anos. E a gente percebe, conforme o passar do tempo, que o queijo vai ficando mais amarelo e mais duro também. E vai ganhando sabor. Na minha opinião, ele fica cada vez mais gostoso. E ele pode ser consumido depois de 4 anos. Essa cooperativa tem capacidade de armazenar 30 mil queijos como esse. Gentilmente ele vai abrir um queijo pra gente, para mostrar
como ele fica depois de um tempo. Essa espécie de furador lembra um furador de coco, para tirar o interior do queijo. Olha só, para a gente fazer uma degustação, olha só que legal. Aqui ele consegue ver se o queijo tá bom, a textura. Ele vê a cremosidade, vê o sabor. Good, very good. Ele está perfeito, para mim também tá. Tá aqui com o Fábio Watanabe, que é brasileiro, Watanabe, certo? Watanabe, mas brasileiro. Brasileiro, que veio para cá para estudar gastronomia. Isso, é. E me fala uma coisa, o fundi é tradicional, é talvez um dos pratos mais tradicionais aqui. É. E normalmente se faz com 2 tipos de queijo, é a mistura de 2. Sim. Normalmente a gente faz com o vacherin e o gruyère. E cada um deles tem uma função para fazer o fundi? Tem. Esse aqui, o vacherin, ele é um queijo mais cremoso. Né? Então ele dá essa cremosidade no final do preparo. Tá. E o gruyère, ele é um pouquinho mais firme. Um pouquinho mais consistente. Isso, ele dá mais elasticidade e fica aquele fio legal que a gente, quando a gente come o fondue, tem sempre essa característica. Então se fizer, por exemplo, com um só ou com o outro, você não acha tão legal. Sempre a combinação dos dois que é importante. É legal a combinação sempre de um queijo mais cremoso e um queijo mais elástico. E dá para fazer também com outros queijos que a gente tem no Brasil mais comuns, como a mussarela, misturado com o queijo prato, que ele é mais cremoso. O próprio queijo Minas, ele é cremoso e no final vai dar um sabor bem Dá gostoso. para fazer então? Dá, sim. Olha só que legal, é bom para você não ter preconceito, porque muitas vezes as pessoas falam assim, não vou fazer porque eu não tenho condição de comprar. Enfim, tem queijo que você nem encontra lá. Sim. Então dá para fazer. Vamos lá, Vamos lá fazer. então. Vamos começar fazendo. Aqui você tem já a mistura dos dois e ralado. Já ralamos 2 Tá. queijos, um ralo grosso, não precisa ser nada fino. Tá. Que E é são? importante estar ralado. É importante estar ralado. Então não vai pegar o queijo e colocar direto na panela, porque não vai dar certo. Sempre Não. falo isso daqui porque muita gente vai estar com preguiça e põe. Põe direto, né? E testa para ver se não dá. Não vai dar certo. Não dá certo. O que Tá. pode fazer, ralar no grosso ou Tá. usar um processador para só pulsar um pouquinho para ele ficar em pedaços menores, né? Tá. E começa com o vinho. Começa com o vinho. Começa com o vinho. E, por exemplo, o vinho é importante por conta do quê na receita? O vinho é importante por conta da acidez. Esse Tá. é um vinho branco seco. Tá. É necessário que seja um vinho branco seco, de qualquer preço, Qualquer marca. qualquer marca. Não importa. Não, Tem que ser seco. só tem que ser seco Tá. e ácido. Então tem que esperar aquecer também. Tem que esperar aquecer. A gente vai abaixar um pouquinho o fogo. Há também a possibilidade de adicionar o alho. Ah, tá. Né? A gente pode esfregar o alho No antes começo de da adicionar panela. no começo da panela Tá. ou até na lateral agora. Agora que tá quente, ele vai pegar mais o sabor. Eu acho mais interessante fazer assim. Tá. Então agora a gente tem 1,5 xícaras de cada queijo, Os dois já misturados. os então dois uma já xícara misturados. e meia de cada um deles, começa a derreter. A gente vai adicionando e vai derretendo. A gente vai colocar um pouquinho de pimenta do reino branca. Vou auxiliar aqui. Aí, Olha tá só. bom. Tem algum momento certo aqui que a gente sabe quando tá bom? Ou o que é o ideal? A gente vai derreter. Tá. Quando derreter o queijo tá bom. Não é bom se ele começar a borbulhar. O pão, por exemplo, o pão tradicionalmente aqui se faz com o pão do dia anterior para absorver mais ou não? Pode fazer com pão mais fresco? Não, pode fazer com pão fresco. Eu acho que o pão francês, o pão de sal, ele é bem combina bem com o queijo e ele vai segurar bastante o queijo quando a gente colocar na... O que não pode fazer é deixar ficar caindo ali, né? Exatamente. Tem que tomar cuidado para não ficar caindo. É. Agora, a gente colocou o vinho branco no começo. O quiche entra que horas? O quiche entrou no final. No final? Isso, bem pouquinho, coisa de 1 colher de sopa. O quiche é como se fosse uma bebida feita com a cereja. É um aguardente bagaço, de cereja. Aguardente de cereja, como se fosse uma cachaça feita com a cereja, mais Isso. ou menos. Pode colocar? Pode. Nesse Mas momento, então? Isso, nesse momento, quando já tá Põe pronto. bastante? Pouco? Só uma colherzinha de sopa. Uma colher de sopa? Eu vou Isso. fazer na medida, então, aqui, ó. Tá bom. Uma colher de sopa, foi. Então, experimenta aqui, ver vamos se tá bom experimentar? com o dia que você fez. Com certeza tá. Olha só. Caiu um pouquinho assim, é normal. Uhum. Caiu, enrola.
Ótimo. Fábio, obrigado pela Obrigado, foi um receita. prazer. Boa sorte, você está convidado já aí no programa, ou eu vou lá no teu restaurante quando você abrir. Vai ser um prazer. Tá? A gente faz uma receita legal. Viva Brasil!